Olá, bem-vindos a mais uma sessão de estudos para a certificação AI Practitioner da AWS. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos de Machine Learning, aprendizado profundo, vamos adentrar aí nos conceitos de dados rotulados, não rotulados, vamos fazer um overview do que a gente já viu sobre dados, dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Também vamos ver um pouco sobre IA generativa, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aprender sobre fundamentos de Machine Learning, inteligência artificial. Talvez a gente faça aí um sinônimo, né? Ache que seja a mesma coisa, mas não é, tá bom? Vamos explorar as conexões entre inteligência artificial e machine learning, aprendizado profundo e o campo emergente da inteligência artificial generativa, que chamou a atenção aí, é o hype das empresas e indivíduos. Perfeito? Vamos desenvolver aí uma compreensão sólida dos termos fundamentais da inteligência artificial, a IA, estabelecendo as bases para uma análise mais aprofundada sobre esses conceitos. Esse é o objetivo da certificação AI Practitioner. Ela entende, a certificação AI, ela entende que a gente não é um expert, mas que a gente tem conhecimentos fundamentais para trabalhar com inteligência artificial, apoiar equipes, participar de uma equipe envolvida com inteligência artificial durante todo o seu ciclo de vida. Perfeito? Além disso, nós vamos aí aprender uma seleção de serviços da AWS que usam recursos de IA e ML, tá? Vamos aí obter informações práticas sobre como essas ferramentas podem ser usadas para resolver problemas. Sempre assim, certificação vai dar para a gente problemas para que a gente possa pensar como a inteligência artificial funciona e qual é o serviço da AWS que poderia resolver aquele problema, naquele cenário, certo? E impulsionar a inovação em diversos setores, tá? Então vai dar vários cenários para a gente na certificação e a gente precisa ver, olha, esse aplicativo tá assim, 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 e eu preciso do serviço tal, é o serviço tal da AWS que vai suprir essa necessidade para resolver o problema desse cliente, perfeito? Então vamos aqui já com um videozinho, né? Adoro um vídeo aqui para passar para vocês, para a gente iniciar essa nova sessão de estudos, perfeito? Então vamos lá. Welcome to Fundamentals of Machine Learning and Artificial Intelligence, where you will explore the world of generative AI and traditional machine learning. This technology is rapidly transforming industries and shaping the future of how we interact with machines. Generative AI is a branch of artificial intelligence that focuses on creating new content, such as text, images, audio, or even computer code from existing data. Unlike traditional AI or machine learning systems that analyze and interpret data, generative AI models learn patterns and relationships from vast amounts of training data and use that knowledge to generate entirely new content. One of the most popular applications of generative AI is text generation, where models like Amazon Titan and Anthropic's Claude can produce human-like writing on virtually any topic, from creative stories to technical reports. In the field of computer vision, generative AI models like Stable Diffusion can create stunning visual images from simple text prompts. Generative AI is also revolutionizing the field of audio and speech synthesis. AI models can now generate realistic human-like voices for virtual assistants, audiobooks, and even podcasts. In the realm of coding,
Generative AI models can assist developers by auto-completing code snippets or even generating entire programs based on natural language descriptions. As with any powerful technology, generative AI also raises important responsibility considerations. Issues like bias, privacy, and responsible use of these models must be carefully addressed to ensure they are deployed in a safe and trustworthy manner. This course will provide you with the principles and concepts behind artificial intelligence, machine learning, deep learning, and generative AI. You will also discover how AWS services can play a role in your AI journey. Muito bom. Vamos voltar aqui. Perfeito. Então aí deu pra gente dar aquele geralzão do que a gente vai ver hoje, né? Então vamos seguir aqui. Vamos para o nosso conteúdo para compreender plenamente, né, os recursos e o potencial da inteligência artificial generativa. É crucial entender sua relação com os campos mais amplos da inteligência artificial. Não adianta a gente já pular para inteligência generativa. A gente precisa dar alguns passos para trás, entender como foi que a inteligência artificial veio se construindo ao longo do tempo, quais são as tecnologias e inovações que vieram antes, perfeito? Então, são campos aí mais amplos de IA, Machine Learning e aprendizado profundo. Perfeito? Ao examinar as semelhanças e diferenças entre esses conceitos, podemos desenvolver uma compreensão mais abrangente do cenário tecnológico e das sinergias que impulsionam a inovação nesse domínio em rápida evolução. Então, vamos aqui ao nosso slide, que eu quero mostrar para vocês como ele se comporta. Quais são os campos, quem está contido no quê, porque muitas vezes a gente fala de inteligência artificial ou fala de machine learning como se fosse a mesma coisa, e só que é um grande conjunto e dentro dele contém outras sub-áreas, como vocês conseguem visualizar aí no nosso gráfico aqui, né? Nessa imagem. Veja, nós temos uma grande área que é a inteligência artificial, perfeito? Então vamos ver qual que é o conceito aqui. É um campo amplo que engloba o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como percepção, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisão. Perfeito? Tudo isso você pode fazer aqui, porque é um campo amplo. Perfeito? A IA serve como um termo genérico para várias técnicas e abordagens, incluindo machine learning, aprendizado profundo, IA generativa, entre outras. Perfeito? A gente já não confunde mais, né? Já dentro da inteligência artificial está contido a técnica de machine learning. É um tipo de inteligência artificial para entender e criar métodos que possibilitam que as máquinas aprendam. Esses métodos usam dados para melhorar o desempenho do computador em um conjunto de tarefas. Ele não é assim também ilimitado, né? É só a tarefa que você vai treinar ele. Já o aprendizado profundo, ele usa o conceito de neurônios e sinapses, semelhante à forma como o nosso cérebro funciona. Um exemplo de aplicação de aprendizado profundo é o Amazon Recognition, que pode analisar milhões de imagens, streaming e vídeos armazenados em segundos. Perfeito? E já a IA generativa é um subconjunto do aprendizado profundo
que está contido na inteligência artificial, perfeito? Porque ele pode adaptar modelos criados usando o aprendizado profundo, mas sem o retreinamento e sem ajuste fino. Então, é uma sub-área do aprendizado profundo, perfeito? Já fica para certificação, né? Não é uma sub-área do machine learning, por exemplo, tá? E também não é uma coisa nova. Ele vem derivado do aprendizado profundo, tá? Porque ele adapta modelos criados com aprendizado profundo, mas que não precisa de retreinamento nem ajuste fino. Os sistemas de IA generativos são capazes de gerar novos dados, e daí por isso que tem o nome de inteligência generativa, porque ele gera novos dados com base nos padrões e estruturas aprendidas com os dados de treinamento. Perfeito? Então, vamos cortar aqui. Então, sabendo disso, vamos seguir aqui, vamos falar um pouco sobre fundamentos de machine learning, perfeito? A criação de um modelo de machine learning envolve coleta e preparação de dados, seleção de um algoritmo apropriado, treinamento do modelo nos dados preparados, porque como cientistas de dados, a gente precisa fazer pré-processamento e muito pré-processamento, limpeza desses dados, né? Sabemos aí que a maior parte do trabalho de quem lida com dados, cerca de 80% é pré-processamento, né, dos dados, e a avaliação do seu desempenho por meio de testes e iteração, tá? Então, vamos lá. Para criar um modelo de machine learning, envolve muita coisa. Coleta e preparação de dados. Seleção de algoritmo apropriado, tá? Treinamento desse modelo nos dados preparados. Depois, uma avaliação de seu desempenho por meio de testes e iteração. Perfeito? Então, bora. Quando você tem esses dados de treinamento, você os aplica no algoritmo de machine learning e a partir desse treinamento, você avalia se tiver tudo certo, você implementa esse modelo. Esse modelo é bom para você, bom para seus dados, perfeito? Ele não vai ser bom para todos os problemas, não vai servir para uma empresa X. Ele está resolvendo os problemas daquele conjunto de dados históricos que você forneceu para o algoritmo ser treinado, perfeito? O processo de aprendizado de máquina começa com a coleta e o processamento de dados de treinamento. Dados incorretos geralmente são chamados de entrada e saída de lixo. E, portanto, um modelo de ML é tão bom, né, quanto os dados usados para treiná-lo. Então, às vezes, quando nós temos um modelo que não está performando tão bem, pode ser que o problema seja a qualidade dos dados, tá? Dados incorretos. Perfeito? É isso que o material nos traz, tá? Embora a preparação e o processamento de dados às vezes seja um processo rotineiro, chato muitas vezes, esse é sem dúvida o estágio mais crítico para fazer todo o modelo funcionar conforme o esperado ou arruinar seu desempenho e o seu trabalho, tá bom? Há vários tipos diferentes de dados usados no treinamento de um modelo de machine learning. Então, veja, qual a importância que ele está dando aqui sobre processamento de dados, limpeza de dados, escolher os dados, coletar bem os dados. É que você pode ser contratado para criar um modelo e monitorar esse modelo e você ter um trabalho promissor pela frente, e
tudo vai depender de como você trata os dados e não necessariamente, ou talvez não nessa hora, ou não nessa ordem, é que você vai mostrar o quão bom você faz um modelo de machine learning. Porque você pode ser muito bom em criar um modelo, um modelo ali, implementar e saber a solução do problema, mas na hora de coletar, de tratar esses dados, ou de escolher os dados, você fazer isso de forma errada, tá? Então, o seu trabalho não ficará tão bom, não porque você seja mau engenheiro de inteligência artificial, e sim porque você não fez todo esse processo, tá? Do ciclo de vida dele, que é a coleta, o tratamento, o processamento dos dados, de forma bem feita, bem bacana, tá? Isso é chato mesmo, é um processo rotineiro, tá? Essa preparação e processamento de dados, mas é o estágio mais crítico para fazer todo o modelo funcionar. Perfeito? E dependendo de como você faz a preparação e o processamento, ele vai ser executado conforme o esperado, ou ele vai ser capaz de arruinar todo o seu modelo, tá? E aí não é que o modelo seja ruim ou que você seja um mau profissional. Quer dizer que os seus dados foram mal preparados e mal processados. Então, por isso que ele está reservando esse momento só para falar sobre dados. Então, na sessão anterior, a gente falou sobre dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, certo? E agora ele vai falar sobre dados rotulados e não rotulados, tá? Então, vamos lá. Há vários tipos diferentes de dados usados no treinamento de um modelo de machine learning. Primeiro, é importante saber a diferença entre dados rotulados e não rotulados, perfeito? Vamos lá saber essa diferença então. Então vamos lá, falando sobre dados rotulados primeiro, tá? Os dados rotulados são um conjunto de dados em que cada instância, o que é instância? Exemplo, cada exemplo, perfeito? Então, quando a gente, nesse universo, vocabulário, né, falar em instância, a gente está falando em cada exemplo, é acompanhado por um rótulo, ele é rotulado, ou a gente chama também de variável de destino, que representa a saída ou a classificação desejada. Então, olha, se você gosta de anotar as coisas aí para depois fazer um mapa mental, dados rotulados são um conjunto de dados em que cada instância ou exemplo é acompanhado por um rótulo, por uma variável de destino que representa a saída ou a classificação desejada. Perfeito? Esses rótulos geralmente são fornecidos por especialistas humanos ou obtidos por meio de um processo confiável. Então, por exemplo, eu tenho lá 1.200.000 amostras de raio-x mostrando fraturas de osso. Quem é que rotula essas imagens? É o cientista de dados? Não, não é o cientista de dados. É o profissional ortopedista, perfeito? Que tá ali rotulando e olhando para ver aquilo ali, que tipo de fratura que é, se é fratura ou não, perfeito? Para que o treinamento seja feito com dados rotulados, perfeito? Agora, se eu tenho uma planilha, agora outro exemplo possível, uma planilha ali com dados
que tem ali o rótulo do preço do imóvel, tá? E todas as suas características, todos os seus recursos, e a saída de destino é o preço desse imóvel. Quem fez essa rotulação do preço do imóvel foi um processo confiável dessa empresa, tá? Eles confiam que esse processo valida um preço justo, perfeito? Agora, falando um exemplo, uma classificação de imagens, tá? Os dados rotulados consistiriam em imagens junto com seus rótulos de classe correspondentes. Por exemplo, gato, cachorro, carro e por aí vai. Perfeito? E agora os dados não rotulados, como seria, né? São um conjunto de dados em que as instâncias ou exemplos não têm os rótulos nem variáveis de destino associados. Notou? Os dados rotulados vai ter rótulos. Então, cada instância vai estar ali com rótulo ou variáveis de destino associados a ele, tá? Não rotulados, cada instância, cada exemplo não tem rótulo nem variável de destino associadas, perfeito? Os dados consistem somente em recursos, características de entrada, sem qualquer saída ou classificação correspondente, perfeito? Então, o que seria dados não rotulados? Por exemplo, se eu tivesse essas fraturas de ossos sem qualquer rótulo, sem dizer o que significa, se é fratura, se não é fratura, tá ali sem rótulos ou nenhuma anotação. Perfeito? Os principais tipos de dados usados no treinamento são dados estruturados e não estruturados. A gente viu isso lá na aula passada. Quem não viu, vai lá no card, tá? Tem lá escrito lá em cima, certinho, para vocês identificarem. Dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Mas os principais tipos de dados usados no treinamento são dados estruturados ou aqueles não estruturados. Eles vêm com vários subtipos que você pode encontrar aqui. Vamos falar sobre eles. Dados estruturados, só para a gente fazer um overview para quem está chegando agora e aproveitando aqui para você que chegou agora ou que chegou até aqui nesse vídeo, até esse ponto, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aí no canal para ajudar a fortalecer o canal e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Que se interessam também. Então, dados estruturados se referem a dados organizados e formatados de forma pré-definida, normalmente na forma de tabelas ou bancos de dados com linhas e colunas. Isso que é dados estruturados, perfeito? Falou na certificação de dados estruturados, pensa na forma de tabela com linhas e colunas ou bancos de dados, perfeito? Tem uma forma pré-definida e os dados estão organizados e formatados, perfeito? Esse tipo de dado é adequado para algoritmos tradicionais de machine learning que exigem recursos e rótulos bem definidos. Perfeito? Aí, vamos ver um pouquinho aqui um exemplo de dado estruturado. Por exemplo, dados tabulares. O que é isso? Que está numa tábua? Não, está numa tabela. Perfeito? Incluem dados armazenados em planilhas, bancos de dados ou arquivos CSV. São dados tabulares, com linhas representando instâncias, eventos, fatos,
tá? Tudo a mesma coisa. E colunas representando características, atributos ou recursos. Perfeito? Dados de séries temporais também é um exemplo de dado estruturado. Esse tipo de dado consiste em sequências de valores medidos em momentos sucessivos, por isso sequenciais, eles não podem ser misturados aleatoriamente, tá? E nem passar pelo seu treinamento e você escolher linhas aleatórias, tá? A gente vai falar sobre isso, porque tem um caso de uso que você tem que pegar linhas aleatórias, mas no caso do treinamento de séries temporais, você não pode pegar linhas aleatórias, porque ele está tentando detectar uma anomalia, perfeito? Como preços de ações, leituras de sensores, dados meteorológicos, são exemplos de dados de séries temporais e são dados estruturados, tá bom? Por quê? Porque eles estão organizados, segue uma formatação de pré-definida, tá? Estão normalmente na forma de tabelas, de planilhas ou arquivos CSV, perfeito? São adequados para machine learning, tá? Algoritmos tradicionais de machine learning que recursos e rótulos são conhecidos, perfeito? Agora, quando a gente está falando aqui de dados não estruturados, tá? São dados que não têm estrutura ou formato pré-definido. A gente está falando do texto, a gente está falando de imagens e falamos de vídeo também. São dados não estruturados. Esse tipo de dado exige técnicas mais avançadas, tá? De machine learning, para poder extrair padrões e informações significativas. Vamos dar um exemplo aí de documentos, de arquivos, de publicações de mídias sociais e outros dados textuais. Perfeito? É só um exemplo. Dados de imagem também. Isso inclui imagens digitais, fotografias e quadros de vídeo. São dados não estruturados, tá? Como que acontece, né, o processo de machine learning? Então, a linha do tempo é você escolher, processar, tratar, né, esses dados. Esses dados, você escolhe ali quais são os dados de treinamento, entrega para o algoritmo de machine learning e você implementa o modelo. Os dados de treinamento que são compilados, tá? São inseridos nos algoritmos de machine learning. Então, nós precisamos entender. Vão ser usados dados rotulados ou não rotulados, porque aí muda o algoritmo. O rótulo, o recurso é conhecido, muda o algoritmo. Se eu conheço os meus recursos, mas não conheço o rótulo, muda o algoritmo, perfeito? Se eu estou trabalhando com dados estruturados, vai ser um tipo de algoritmo. Agora, se eu estou trabalhando com dados não estruturados, também muda um pouco o algoritmo. Eu não posso usar qualquer algoritmo, perfeito? Então, o processo de aprendizado de machine learning é tradicionalmente dividido em 3 grandes categorias: aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. Eu vou levar vocês até o nosso slide para vocês acompanharem comigo aqui um pouquinho, perfeito? Então, vamos lá. Aprendizado supervisionado. Os algoritmos são treinados em dados rotulados. Tem que ser rotulados, perfeito? O objetivo é aprender em uma função de mapeamento que possa prever a saída após a entrada de novos dados e não vistos anteriormente, perfeito?
Aprendizado não supervisionado se refere a algoritmos que aprendem com dados não rotulados. Perfeito? Vai ter algoritmo que não é capaz de aprender com dados não rotulados e agora vai ter algoritmos que sim, que são capazes de aprender com dados não rotulados. Qual que é o objetivo desse algoritmo? É descobrir padrões, estruturas ou relacionamentos inerentes aos dados de entrada. Perfeito? Agora, já o aprendizado por reforço, a máquina recebe apenas uma pontuação de desempenho como orientação. E aprendizado semi-supervisionado, em que apenas uma parte dos dados de treinamento é rotulada, tá? Então, esse tipo de aprendizado por reforço, ele entrega um pouco de dados, entrega um pouco de dados rotulados, mas ele vai fazendo as suas inferências e, a partir disso, ele recebe uma pontuação de desempenho como pontuação. Perfeito? O feedback é fornecido na forma de recompensas ou penalidades. Cada ação que ele faz, ele recebe essa avaliação de desempenho e, como resultado, uma penalidade ou uma recompensa, e a máquina aprende com esse feedback para melhorar sua tomada de decisão ao longo do tempo. Perfeito? Vamos voltar aqui. Então, continuando, vamos falar sobre inferência. Inferência, logo, é o resultado de tudo, né? A inferência é o nosso objetivo em estar construindo um modelo de machine learning, que a gente quer otimizar a nossa vida, né? Na vida real, lá na empresa. Então, depois que o modelo for treinado, é hora de começar o processo de usar as informações que o modelo aprendeu para fazer previsões ou tomar decisões. Isso é chamado de inferência. Então, quando na nossa prática falarmos sobre inferência, é a capacidade desse modelo de nos fornecer previsões ou tomar decisões, tá? Existem dois tipos principais de inferências no machine learning, que é a inferência em lote e a inferência em tempo real. Vamos falar sobre as duas. Primeiro, inferência em lote. É aquela que o computador pega uma quantidade de dados, como, por exemplo, uma quantidade enorme ali de imagens ou de texto, as analisa uma vez só para fornecer um conjunto de resultados. Gera um relatório. Bom, esse tipo de inferência é frequentemente usado para tarefas como análise de dados, né? É a inferência em lote, perfeito? Nas quais a velocidade do processo de tomada de decisão não é tão crucial, assim quanto a precisão dos resultados. Então, quando o nosso cliente ou a nossa equipe, ela pede como resultado uma inferência, tá? O objetivo do modelo é passar para a empresa inferência sobre novos dados. Temos que saber como ele quer visualizar os resultados. Se ele quer uma inferência em lote ou uma inferência em tempo real. A inferência em tempo real, vocês vão ver que é mais intuitiva agora que eu já falei da em lote, tá? A inferência em tempo real é quando o computador precisa tomar decisões em tempo real, né? Rapidamente, em resposta a novas informações à medida que elas chegam. Isso é importante, por exemplo, para aplicações em que a tomada de decisão imediata é fundamental, tá? Vou dar um exemplo: chatbots e carros autônomos. O computador precisa processar os dados recebidos
e tomar uma decisão quase que instantaneamente, sem perder tempo analisando um grande conjunto de dados. Perfeito? Então, quando a gente pensa em chatbot, em carros autônomos, nós estamos falando de uma inferência em tempo real. Perfeito? Então, ele não tem tempo ali de ficar consultando grandes conjuntos de dados, fazendo todo o seu, olhando todo o seu lote, né? Toda a sua base de conhecimento. Não, ele faz a inferência em tempo real e isso muda a sua estratégia, tá? Tanto a inferência em lote quanto a em tempo real tem suas próprias vantagens e casos de uso. Perfeito? Seu caso de uso determinará qual é a inferência que você deve usar. Então, na certificação, precisamos também ter consciência que ele pode também cobrar de nós qual é o conceito de inferência em lote e inferência em tempo real. Perfeito? Vamos falar agora sobre aprendizado profundo. Bom, o campo de aprendizado profundo é inspirado na estrutura do cérebro, né? Estrutura e função. A gente aí já tá careca de saber, porque todo vídeo que a gente pega falando sobre aprendizado profundo, ele meio que dá essa síntese pra gente, que o campo do aprendizado profundo, ele é inspirado na estrutura e na função do cérebro. Ok. Envolve o uso de redes neurais artificiais, que são modelos computacionais projetados para imitar a forma como o cérebro processa as informações. E nem preciso dizer que é um cérebro humano, né? Então, no centro ali do aprendizado profundo estão as redes neurais. No centro do aprendizado profundo estão as redes neurais. Então, sempre que nosso cliente falar sobre redes neurais, ele está se referenciando a aprendizado profundo. Perfeito? Assim como nossos cérebros têm neurônios conectados uns aos outros, as redes neurais têm muitas unidades minúsculas chamadas nós, tá bom? Eles não usam o vocabulário de neurônios, e sim nós, tá bom? Que estão conectados entre si. Esses nós são organizados em camadas, tá bom? As camadas incluem uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas. Então, uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. Muito bem. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como seria aqui um organograma, uma imagem, né? De uma rede neural. Então, tem os nós. Cada bolinha dessa representa um nó. E a camada de entrada, nesse exemplo aqui só tem uma camada oculta, mas poderia ser uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, perfeito? Então, quando mostramos muitos exemplos a uma rede neural, como dados sobre clientes, por exemplo, que compraram determinados produtos ou usaram determinados serviços, essa rede neural descobre como identificar padrões ajustando as conexões entre seus nós. Perfeito? É como se os nós estivessem conversando uns com os outros e lentamente descobrindo os padrões que separam os diferentes tipos de clientes. Quando uma rede neural aprende a reconhecer esses padrões a partir dos exemplos,
ela pode analisar dados de clientes que nunca viu antes e ainda fazer previsões sobre o que eles podem comprar ou como podem se comportar. É um exemplo aí, os algoritmos de recomendação, né? Então, vamos ver aqui sobre alguns dos exemplos, tá? De ramos da inteligência artificial em que o aprendizado profundo está inserido e é usado para aprimorar os resultados dessa área. Um deles é a visão computacional, tá? É um campo da inteligência artificial que possibilita aos computadores interpretar e compreender imagens e vídeos digitais, por exemplo. Como que se você sobe um vídeo seu no YouTube e se ele tiver ali uma música, por exemplo, que tem ali créditos autorais, né? Ele simplesmente derruba. Ou cenas de violência ou de pedofilia e por aí vai, né? Incitação ao sexo, automutilação e por aí vai, que são ali princípios da IA responsável. Isso, como que ele processa, né? Como que ele interpreta, como que ele compreende que naquela imagem tem ali uma criança, né? Então, tudo isso é possibilitado com o aprendizado profundo, perfeito? O aprendizado profundo revolucionou a visão computacional ao fornecer técnicas poderosas para tarefas como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação de imagens. Perfeito? Também revolucionou o campo do processamento de linguagem natural. É um ramo da inteligência artificial que lida com a interação entre computadores e linguagens humanas. O aprendizado profundo, ele fez avanços significativos no PNL, possibilitando tarefas como classificação de texto, análises de sentimento, tradução automática e geração de idioma. Olha isso. Bom, falando em processamento de linguagem natural e nos aprofundando mais ainda, vamos passar para a IA generativa. O Machine Learning, ele existe assim há décadas, não é coisa nova, tá? Agora, o que levanta a questão, o que levou ao surgimento da IA generativa nesse momento, né? Por que deu esse boom logo agora, já que o Machine Learning já existe há tanto tempo? A inteligência artificial é antiga, não é nova, mas por que a inteligência artificial ela foi explodir nesse momento em que vivemos? A resposta é tão simples quanto grandes investimentos em recursos. Isso mesmo. A contratação de uma grande equipe, os gastos com recursos de computação e principalmente disposição para investir é um campo de pesquisa que atrai, né, as empresas, e desenvolver grandes ideias é o que contribui para a IA generativa estar sendo desenvolvida agora, no nosso tempo, né? Nesse século, né? Nessa década, né? De 2015, 2020 para cá, é que veio a explosão da IA generativa e isso é o que contribui, tá? Então, contratação de uma grande equipe de pessoas especializadas, como nós que queremos nos especializar, tá? Sem pessoas especializadas, empresas não conseguem levar problemas complexos a serem resolvidos com inovação e com IA, né? Os gastos com recursos computacionais, as empresas têm que estarem dispostas a tirar esse orçamento do bolso e pagar, tá? E principalmente disposição para investir em desenvolver essas grandes ideias, perfeito? E aí vai se alimentando e criando ali numa grande teia, né?
uma grande teia. As microempresas vão, mas as grandes, as bigs, como OpenAI, Microsoft e outras, estão muito maiores pensando em outras coisas, enquanto a gente aqui já está trabalhando com o que já existe. Elas estão, as grandes já estão pensando em outras inovações, enquanto a gente utiliza o que já foi desenvolvido, né? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o nosso painel para mostrar a vocês os modelos de base. A IA generativa, ela tem os modelos de base, perfeito? Trabalham com modelos, foundation models, que tem vários nomes, então não é só um modelo, não existe só o OpenAI, não existe o Copilot, existem vários outros, né? O Llama, existem vários outros, tá? Trabalham com dados não rotulados. Esses modelos são treinados com dados não rotulados, que vêm de diversas fontes. Então, vocês veem aqui que são diversos, tá? Vídeo, notas, blocos de dados aí, né? Imagens, planilhas, bancos de dados e por aí vai. Data warehouses e segue no infinito, né? Porque enquanto o pessoal aí está desenvolvendo novos formatos de arquivo que podem ser armazenados e compartilhados, a gente, com certeza, a inteligência artificial vai usar esses dados, esses arquivos também. Você leva eles para serem pré-treinados. Deixa eu ver como que vocês estão vendo aqui. Ficou ruim, né? Eu vou voltar aqui, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vou deixar assim. São levados para serem treinados no modelo de base e o modelo de base consegue adaptar para tarefas como geração de texto, resumo de textos, extração de informações, geração de imagens, para chatbots, para respostas a perguntas. Então, nós podemos fazer tudo isso com modelos de IA generativa, usando um modelo de base apenas e colocando lá diversas fontes, né, de dados não rotulados. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. A IA generativa, deixa eu voltar. A IA generativa, ela é alimentada por modelos pré-treinados com o uso de dados de toda a internet, e esses modelos são chamados de modelos de base. Vocês também vão ouvir falar sobre Foundation Models, perfeito? Com FMs ou Foundation Models, em vez de coletar dados rotulados para cada modelo e treinar vários modelos, como no ML tradicional, no Machine Learning tradicional, você pode adaptar um único Foundation Model, um modelo de base, para realizar várias tarefas. Essas tarefas incluem geração de texto, resumo de texto, extração de informações, geração de imagens, interações com chatbots e resposta a perguntas. Os Foundation Models ou modelos de base também podem servir como ponto de partida para o desenvolvimento de modelos mais especializados, tá? Então, vamos ver como faz o ciclo de vida como acontece um ciclo de vida de um modelo de base, tá? Quero que vocês me acompanhem aqui. Os dados precisam ser selecionados. Então, quando você vai entregar ou escolher dados para um modelo de base, se você já sabe que participa de um projeto de IA generativa, a primeira coisa que você pensa é: não preciso de dados rotulados. Os dados são não rotulados, perfeito? Podem ser usados em grande escala para o pré-treinamento, porque são muito mais fáceis de obter em comparação aos dados rotulados, perfeito? Incluem
dados brutos, você não precisa ficar ali fazendo pré-processamento de nada. Imagens, tá? Arquivos de texto, vídeos, arquivos sem rótulos nenhum, informativos, significativos ali para fornecer contexto, perfeito? E esses modelos de base exigem treinamento em grandes conjuntos de dados de diversas fontes. Ao contrário do machine learning tradicional, que não precisa necessariamente de um big data, esse modelo precisa, perfeito? Então, já falamos sobre a seleção de dados. Beleza, já cheguei na equipe, já consegui os dados que nós vamos levar para o treinamento. Já sei que é um dado não rotulado, de diversas fontes e precisa ser grandes conjuntos de dados. Está tudo ok. Beleza. Embora os modelos tradicionais de machine learning dependam de padrões de aprendizado supervisionado, não supervisionado ou por reforço, que a gente já falou, os foundation models ou modelos de base geralmente são pré-treinados já, tá? A partir de um aprendizado que se chama autossupervisionado. Autossupervisionado é um meio de se treinar foundation model, modelos de base, perfeito? Com o aprendizado autossupervisionado, exemplos rotulados não são necessários, tá? O aprendizado autossupervisionado usa a estrutura dos dados para gerar rótulos automaticamente. Entendeu a mágica? Durante o estágio inicial do pré-treinamento, o algoritmo do modelo de base pode aprender o significado, o contexto e a relação das palavras nos conjuntos de dados. Mais para frente a gente vai entender como que ele faz isso, perfeito? Por exemplo, o modelo pode aprender se ali os caracteres juntos que escreve colher significa utensílio de mesa, se é colher mesmo, tá? Então, o modelo ele pode aprender se, naquele contexto, colher significa utensílio de mesa, que é um substantivo, ou fazer uma colheita, que é o colher, o verbo. Perfeito? Após o pré-treinamento inicial, o modelo pode ser pré-treinado com mais dados. Então, após o pré-treinamento inicial, que é o autossupervisionado, o modelo pode ser pré-treinado com mais dados. Isso é conhecido como pré-treinamento contínuo. O objetivo é expandir a base de conhecimento do modelo e melhorar sua capacidade de entender e generalizar em diferentes domínios e tarefas. Perfeito? Então, além desse pré-treinamento inicial, que é o aprendizado autossupervisionado, ele também tem que ser pré-treinado com mais e mais dados, que se chama pré-treinamento contínuo. Perfeito? Isso é uma característica da inteligência generativa com modelos de base. Perfeito? Então, já falamos sobre seleção de dados e pré-treinamento. Vamos falar sobre otimização. Otimização. Modelos de linguagem pré-treinados podem ser otimizados por meio de técnicas como engenharia de prompts, geração aumentada de recuperação, nós vamos falar disso mais para frente nas sessões, e ajuste fino de dados específicos de tarefas. Esses métodos variarão em complexidade e custo e serão discutidos aí mais para frente, perfeito? Depois, já falamos seleção de dados, pré-treinamento,
otimização. Agora a gente vai falar sobre a avaliação. Independente de você realizar o ajuste fino, que é feito lá na otimização, isso não quer dizer que ele está bom ainda, tá? Ou usar um modelo pré-treinado já está bom para o seu caso de uso. Ele é pré-treinado, pronto para uso, mas a próxima etapa lógica é avaliar o modelo, mesmo que ele seja um modelo pré-treinado pronto para uso e mesmo que ele já tenha se passado por ajustes finos, tá? Por você. O desempenho de um modelo de base pode ser medido usando métricas e benchmarks apropriados, tá? A avaliação do desempenho desse modelo e sua capacidade de atender às necessidades do cliente, do negócio, é crucial, tá? E ninguém vai sair aplicando o seu modelo se não sabe como está o desempenho dele, perfeito? E aí chega a fase de implantação. Quando o modelo de base atende aos critérios de desempenho desejados, ele pode ser implementado no ambiente de produção pretendido. A implantação pode envolver a integração do modelo em aplicações, APIs e outros sistemas de software. Então, enquanto ele está sendo treinado, ele não está na vida real. Perfeito? Ele não está lá impactando o seu usuário final. Ele vai ser treinado em um ambiente específico, sendo medido, otimizado, até que ele chegue a um modelo ali que atenda aos critérios de desempenho desejados. Quem estipula isso? A área de negócios, são os stakeholders, perfeito? Se você, como profissional, quer 98% de acurácia ou de precisão, outra métrica de avaliação que você coordenou, mas os stakeholders querem implementar com, no mínimo ali, chegou em 70%, eles querem já implementar, é eles que decidem, tá? Porque já no levantamento de requisitos, eles colocaram ali que 70%, 75%, numa hipótese elucidativa que atende aos critérios de desempenho desejados, resolve o problema do cliente e segue a sua jornada, perfeito? Agora, se você acha que um bom modelo atende aos critérios de desempenho desejado com 80%, mas a área de negócios quer com 90%, atenda ao desejo do cliente, perfeito? Agora, feedback, então já falamos vamos relembrar, seleção de dados, depois pré-treinamento, depois otimização, depois avaliação e agora feedback e melhoria contínua, perfeito? Após a implantação, o desempenho do modelo é monitorado continuamente e o feedback é coletado de usuários, de especialistas da área ou outros stakeholders. Esse feedback, junto com os dados de monitoramento do modelo, é usado para identificar áreas de melhoria, detectar possíveis vieses ou desvios e embasar futuras iterações do modelo. Perfeito? O circuito de feedback permite o aprimoramento contínuo do modelo de base por meio de ajustes finos, pré-treinamento contínuo ou retreinamento conforme necessário. Perfeito? Então, voltando aqui, muito bom esse ciclo de vida aí, né? Vamos dar continuidade aqui. Por exemplo, agora vamos falar aqui de um serviço da AWS. O Bedrock, conhece? Se não conhece, dá uma pesquisadinha aí no Google sobre o que é o Bedrock, tá? O Amazon Bedrock, ele fornece acesso a uma variedade de modelos de base de alto desempenho das principais empresas de inteligência artificial
claro que depois, se você está vendo isso muito depois, amanhã mesmo, pode ter um outro modelo de base lá. Mas até agora tem o AI 21 Labs, tem o Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI e Amazon. Perfeito? Olha para você ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelos de base para você escolher. É um cardápio, né? Maravilhoso. Com esses modelos de base como base, olha lá, como base, porque você pode usar eles para, a partir deles, desenvolver um mais especializado para você, perfeito? Você pode otimizar ainda mais suas saídas com engenharia de prompts, ajuste fino ou RAG, perfeito? Existem alguns tipos de modelos de base que são essenciais, tá? Para atender os recursos de IA generativa. Vamos falar dos grandes conjuntos de modelos, grandes modelos de linguagem? Os grandes modelos de linguagem podem ser baseados em uma variedade de arquiteturas, mas a arquitetura mais comum nos modelos atuais de última geração é a arquitetura Transformer. Já ouviu falar? Os modelos LLMs baseados em Transformers são modelos poderosos que podem atender e gerar textos que parecem ter sido gerados por humanos. Perfeito? Então, quando a gente olha aí um OpenAI da vida, o Copilot, o Llama, tá todo mundo usando LLMs baseados em Transformers. Perfeito? Eles são treinados em grandes quantidades de dados, de texto da internet, de livros e de outras fontes e aprendem padrões e relações entre palavras e frases. Como que ele faz isso? Como que um LLM funciona? Vamos aprender aqui, então, sobre tokens, incorporações, que é embeddings, e também vetores. Perfeito? Então, muita coisa aqui. Vamos falar sobre tokens, mas antes, deixa eu te pedir para deixar o like se você chegou até aqui, tá bom? Se inscreva no canal também. Os tokens são as unidades básicas de texto que o modelo processa. Então, o que é um token? É uma unidade básica de texto, tá? Token pode ser palavra, token pode ser frase, token pode ser um caractere, como um ponto final, perfeito? Os tokens também fornecem padronização dos dados de entrada, o que facilita o processamento do modelo, perfeito? Então, se você padronizou os seus dados em tokens como palavras, isso facilita para ele, porque tudo vai estar padronizado como palavras. Não vai ter lá um show, uma festa, tá? Ele não vai entender tokens como cada caractere individual ou uma frase e depois uma palavra, não. Se você padronizou, tokenizou seus arquivos em palavras, ele vai estar assim. Ou frases, ele vai estar todo assim, perfeito? Como exemplo, a frase um cachorrinho é para o cachorro, assim como um gatinho é para o gato. Olha a frase. Um cachorrinho é para o cachorro, como um gatinho é para o gato. Perfeito? Pode ser dividida nos seguintes tokens. Um é um token. Um cachorrinho é para o cachorro, como um gatinho é para o gato. Viu quantos tokens tem aí? Porque ele dividiu em palavras. Perfeito? E aí, os LLMs usam esses tokens para o processamento do modelo. Agora, ele pode usar também embeddings ou vetores. Os embeddings, traduzido
é chamado de incorporações. E por que esse nome, tá? Incorporações são representações numéricas, presta atenção. Incorporações são representações numéricas dos tokens. Então, além dos tokens, seu modelo vai transformar esse token em uma representação numérica, porque máquina não entende palavra, para ele tudo é número. E em cada token, para cada token, o token vai receber um vetor, que é uma lista de números, que captura o seu significado e os relacionamentos que ele tem com outros tokens. Olha o estado da arte. Então, além dele separar, de você tokenizar, o modelo tokeniza ali cada palavra, o embedding dá uma representação numérica para capturar o significado de cada palavra ali posicionada, para extrair dali o relacionamento e o significado de cada palavra dado às palavras seguintes. Perfeito? Esses vetores, então, que é uma lista de números, são aprendidos durante o processo de treinamento e permitem que o modelo compreenda o contexto, e por isso que ele entende que naquele contexto colher é um utensílio de mesa e não fazer uma colheita, que é um verbo, que é o verbo colher, perfeito? Ou vice-versa. Nesse contexto, essa palavra tem o significado de fazer uma colheita e não um utensílio de mesa. E também as nuances da linguagem. Ele, no vetor, nessa representação numérica, ele consegue capturar isso e o modelo aprender a partir desses vetores numéricos. Por exemplo, o vetor de incorporação do token gato pode estar próximo aos vetores de felino e gatinho. Eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico. No espaço de incorporação, que vocês estão vendo aí, indicando que eles estão semanticamente relacionados, tá? Então, aqui são os tokens, tá? E na representação, você veja que no posicionamento em que elas estão, desses vetores aí, mostra que no relacionamento, gatinho e felino estão mais próximos de gato, perfeito? Dessa forma, o modelo ele pode entender que gato é semelhante a felino e gatinho, sem explicitamente estar programado com essas relações, sem você estar rotulando nada, perfeito? Voltando aqui. Bom, os grandes modelos de linguagem, os LLMs, usam esses tokens, usam embeddings, incorporações e vetores para entender e gerar textos. Os modelos podem capturar os relacionamentos complexos na linguagem, só por isso é possível fazer isso, perfeito? E veja que, apesar dele lidar com grandes volumes de dados textuais, ele transforma tudo em representações numéricas e vetores. Ele está lidando com números e retorna para você em linguagem natural. Então, ele faz uma codificação e uma decodificação depois para passar para você o resultado na linguagem natural. Tá? Por isso que é um processamento de linguagem natural, porque por dentro ele está fazendo ali cálculos matemáticos e relacionamentos entre vetores, perfeito? Para que como resultado, para você, para a aplicação, seja gerado texto coerente e contextualmente apropriado,
responder perguntas, resumir informações e até mesmo se engajar na escrita criativa, que é o que hoje em dia a gente faz aí de montão, né, com a IA generativa. Vamos falar também de modelos de difusão. Sabe o que é isso? Modelos de difusão é um sistema de arquitetura de aprendizado profundo que começa com ruído puro. Você não entende nada do que está ali. Ou com dados aleatórios. Esses modelos pegam os modelos de difusão, gradualmente vão adicionando mais e mais informações significativas a esse ruído até ir obtendo uma saída clara e coerente, como uma imagem ou um trecho de um texto. Vamos ver como que isso funciona? Os modelos de difusão aprendem por meio de um processo de 2 etapas. Modelo de difusão vai ter aí esse conceito de ruído, tá? O primeiro input ser um ruído ou vice-versa. Ou a saída vai ser um ruído, tá? Então, aprendem por meio de um processo de 2 etapas, que é a difusão direta e a difusão reversa. Vamos ver aqui como que isso vai se dar. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, a difusão direta, ela é o sistema, quando o sistema introduz gradualmente uma pequena quantidade de ruído em uma imagem de entrada até que apenas o ruído permaneça, como se fosse uma máscara, né? Então, tem ali nitidamente uma imagem e ele vai gradualmente aplicando, o próprio sistema aplica um ruído até que só o ruído apareça. A partir daí, porque é um processo, veja que os modelos de difusão aprendem por meio de um processo de 2 etapas. Ele faz primeiro a difusão direta, que é ter a entrada de uma imagem muito clara e coerente. Depois ele gradualmente vai aplicando ruído até que só reste o ruído, perfeito? Depois ele faz a difusão reversa, que é uma imagem ruidosa, que você está ali só vendo o vulto, né? Não enxerga nada, e gradualmente introduzida na eliminação de ruído até que uma nova imagem seja gerada. Vocês viram que há uma clara diferença entre a imagem de entrada e a imagem de saída, porém se trata de cachorro. Perfeito? Então, na hora de avaliar o modelo é que você vai ver se isso é coerente ou não. Perfeito? Então, se foi essa a intenção de gerar um cachorro, ele conseguiu identificar que ali era um cachorro e gerar uma nova imagem. Você não queria um copia e cola, né? Essa não é a intenção, né? Não é a intenção. Por exemplo, você pega ali um modelo de e-mail e dá como input para o seu modelo de um Copilot. Você quer a mesma estrutura, mas você quer que ele gere um novo e-mail com as informações novas que você vai entregar. Você não quer um copia e cola, perfeito? Embora algumas das aplicações mais conhecidas e impressionantes dos modelos de difusão tenham sido modelos de texto para imagem, então você dá um input para ele como texto e aí ele gera uma imagem, os modelos de difusão podem ser aplicados a uma variedade de tarefas além da geração de imagens. Perfeito? Esse foi os modelos de difusão que são aí dentro do campo da IA generativa. Perfeito? Modelos multimodais. Vocês também vão escutar falar sobre isso, além de modelos de base, além de modelos de difusão, os modelos multimodais. Em vez de depender apenas de um único tipo de entrada ou saída, como textos ou imagens, os modelos multimodais
podem processar e gerar vários modos de dados simultaneamente. Por exemplo, um modelo multimodal, por isso esse nome, pode receber uma imagem e algum texto como entrada. E aí ele gerar uma nova imagem e uma legenda descrevendo como saída. Perfeito? Esses tipos de modelos aprendem como diferentes modalidades, como imagens e textos. Eles estão conectados, tá? E podem influenciar uns aos outros. Então, a imagem influencia o texto que vai ser gerado e o texto influencia a imagem que vai ser gerada. Modelos multimodais podem ser usados para automatizar a legendagem de vídeo, criar gráficos com base em instruções de texto, responder perguntas de forma mais inteligente combinando documentos, texto, informações visuais e até mesmo traduzir conteúdo mantendo os recursos visuais relevantes que tem ali. Perfeito? Outros modelos generativos. Nós temos GANs. Quem já ouviu falar em GANs? São redes adversárias generativas. Como que funciona? As GANs, tá? As GANs são um tipo de modelo generativo que envolve duas redes neurais competindo entre si em uma estrutura de jogo que soma 0. Já viu falar disso? Redes adversárias generativas. Chama GAN. Perfeito? As duas redes são geradoras e discriminadoras. Vamos ver aqui. A primeira rede, geradora. Essa rede gera novos dados sintéticos, que não são reais. Por exemplo, imagens que não são reais, textos que não são reais, áudio. Perfeito? Pegando ruídos aleatórios, então um ruído aleatório como entrada e transformando esses ruídos em dados que se assemelham à distribuição de dados de treinamento. Beleza? Aí ele gera esses dados sintéticos para serem entregues a outra rede neural, que é a discriminadora. Então imagina que eu, como uma rede neural, vou escolher aqui uns dados, uns textos, umas imagens, mas lembrando que a rede neural é a que cria, ela não escolhe, ela não vai lá na internet e coleta, ela está gerando texto, a imagem, o áudio, perfeito? Aí ela entrega para a rede neural discriminadora. Essa rede obtém dados reais, aí sim, a discriminadora pega os dados reais do conjunto de treinamento e os dados sintéticos juntos gerados pela rede neural geradora, como entrada, os dois. O objetivo dessa discriminadora é distinguir entre o que é um dado real e o que é um dado gerado pela rede neural geradora, tá? Durante o treinamento da rede neural discriminadora, a geradora tenta gerar dados que possam enganar a discriminadora, tá? Levando a pensar que eles são reais, enquanto a discriminadora tenta classificar corretamente os dados reais e gerados, tá? O que é falso e o que é verdadeiro, vamos assim dizer. Esse processo contraditório continua até que a geradora produza dados que a discriminadora não consiga distinguir entre reais e sintéticos. Por isso que chama soma zero, tá? O treinamento só vai terminar quando a rede neural geradora também aprender a enganar a rede neural discriminadora. Interessante, né? Bom, os vai, não é vai embora, não. Vai
É VAE. Esse modelo, eu vou até passar aqui para você ver, porque eles não são muito comuns, como que se escreve, tá? Porque às vezes nem na graduação de ciência de dados, nem de engenharia de inteligência artificial, você possa ter contato. Mas aqui, na certificação da AWS, eles contemplaram, tá? Ó, a VAE, codificadores automáticos variacionais. VAE são codificadores automáticos variacionais. O que eles fazem, onde eles vivem, o que eles comem, né? Quem mexe com esses VAE. Bom, esses VAE, que são os codificadores automáticos variacionais, eles são um tipo de modelo generativo que combina ideias de codificadores automáticos, que é um tipo de rede neural. Codificadores automáticos é um tipo de rede neural. E inferência variacional, que é uma estatística bayesiana, né? Então, tá ali trabalhando com um tipo de rede neural, que é o codificador automático. A inferência variacional, que é uma técnica de estatística bayesiana, que gera os dois combinados, resulta num tipo de modelo generativo. Perfeito? Esse modelo, ele consiste em duas partes. Ele não é combinado, codificadores automáticos e a técnica de estatística bayesiana. Então, tem a parte codificadora. A codificadora, que é a rede neural, pega os dados de entrada, por exemplo, uma imagem, e mapeia ali para um espaço latente de menor dimensão, que captura os dados, características, né, essenciais, os atributos essenciais dos dados. Então, é isso que a codificadora vai fazer. É uma rede neural que vai pegar essa imagem e os mapeia, tá? Mapeia os dados, os pixels. O que é o dado da imagem? São os pixels, perfeito? O que são os recursos de uma imagem? Os pixels, perfeito? Mapeia ali para um espaço latente de menor dimensão que captura a essência, tá? As características essenciais daqueles dados. Depois tem a decodificadora. Essa rede neural, que é a técnica estatística bayesiana, pega a representação latente da codificadora e gera uma reconstrução dos dados de entrada originais. Vamos para que ele serve? O principal aspecto dos VAE, que é esses codificadores automáticos variacionais, é que o espaço latente é incentivado a seguir uma distribuição de probabilidade específica, que é a distribuição gaussiana, tá? Geralmente, uma distribuição gaussiana. Então, o que permite gerar novos dados por meio da amostragem desse espaço latente e da passagem das amostras pela decodificadora, tá? Então, esse modelo, ele é um pouquinho mais complicado de abstrair, mas pense que você tem uma grande imagem aqui e para poder ir para o seu modelo generativo, você não precisa dessa imagem com tanta cor, com tanta luz, com tanta resolução. Você passa pela rede neural codificadora, ele extrai dali, ele captura a essência de que ali é um céu com um pôr do sol, com uma grama, com um relevo específico, com algumas árvores, com um lago,
com barcos e alguns animais. Na decodificadora, ele pega essa representação latente que ele pegou apenas a essência, ele captura dali, tá? Essa representação latente da decodificadora, e a decodificadora gera uma reconstrução dos dados de entrada originais, perfeito? Assim, ele vai, que é os decodificadores automáticos variacionais, incentivar uma distribuição de probabilidade específica, que geralmente é a distribuição gaussiana, vai permitir que ele gere novos dados por meio dessa amostragem, desse espaço latente, e gerar novas, tá, imagens, e da passagem das amostras aí pela codificadora, porque vai ser possível reformular, reconstruir a partir desses dados de entrada originais. Vamos falar sobre otimizar as saídas do modelo, tá? A gente já fez inferência, já testou muito, às vezes já até implantou, mas como a gente sabe que o ciclo de vida de um modelo é, no final, ter feedback e melhoria contínua, muitas vezes ele vai passar ou para a primeira etapa, que é seleção de dados, que você vai precisar selecionar mais dados, colocar mais dados ali e ir treinando ele com treinamentos contínuos, tá? Ou indo para a otimização, que é uma etapa ali mais logo anterior à implantação e o feedback, né? Uma parte fundamental do ciclo de vida do modelo de base é a fase de otimização. Um modelo de base pode ser otimizado ainda mais de várias maneiras diferentes. Essas técnicas variam em complexidade e custo. Com a opção mais rápida e de menor custo é a engenharia de prompt. Eu acho que isso pode cair na nossa certificação. Qual é a opção mais rápida e mais barata, de menor custo, para fazer otimização em modelos de base? Engenharia de prompt. Então vamos falar sobre ela? Vou voltar aqui à nossa tela. Engenharia de prompt. Os prompts funcionam como instruções para modelos de base. A engenharia de prompts se concentra no desenvolvimento, projeto e otimização de prompts para aprimorar os resultados obtidos dos modelos de base de acordo com suas necessidades. Ele oferece uma maneira de orientar o comportamento de modelo de acordo com os resultados que você deseja alcançar. Perfeito? A forma do prompt depende da tarefa que você está atribuindo ao modelo. Ao explorar exemplos de engenharia de prompts, você analisará os prompts contendo alguns ou todos os seguintes elementos. Por exemplo, na engenharia de prompt, você deve conter instruções. Essa é uma tarefa para o modelo de base realizar. É fornecida uma descrição da tarefa ou instruções sobre o desempenho do modelo. Perfeito? Tem que dar o contexto. Engenharia de prompt tem que estar contido o contexto. Essa é uma informação externa para orientar o modelo. Dados de entrada. Tem que conter ali a entrada para a qual você deseja obter uma resposta, tá? E o indicador de saída é o tipo, é o formato da saída. Você quer uma poesia, você quer uma música, você quer uma receita, você quer um texto, você quer um script de vídeo, de quanto tempo, com quantas palavras, você quer um e-mail, tá? Vamos aqui a um exemplo de prompt que pode ser fornecido a um modelo de base. Exemplo de prompt: você é um jornalista experiente
que se destaca em condensar artigos longos em resumos concisos. Resuma o texto a seguir em 2 ou 3 frases. Olha lá, texto, e aí você coloca o texto que você quer que ele faça a tarefa. Perfeito? Esse é a otimização a partir de engenharia de prompt, tá? Outra coisa, você pode fazer otimização a partir de ajuste fino. Como que isso acontece? Embora os Foundation Models sejam pré-treinados por meio de aprendizado autossupervisionado, a gente não falou isso antes, apesar dele ser treinado por meio de aprendizado autossupervisionado e tem a capacidade inerente de entender as informações, o ajuste fino do modelo de base do Foundation Model pode melhorar o desempenho, tá? Se você ajustar o ajuste fino. O ajuste fino é um processo de aprendizado supervisionado que envolve usar um modelo pré-treinado e adicionar conjuntos de dados menores e específicos. Adicionar esses conjuntos de dados mais restritos modifica os pesos dos dados para melhor alinhá-los à sua tarefa. Então, vamos pensar que para o ajuste fino de modelo generativo é você fornecer, adicionar ao modelo pré-treinado uma customização usando seus próprios dados conseguidos, tá? Da sua empresa, tabelas, textos, arquivos, manuais. Isso modifica o peso dos dados para ele alinhar as respostas que você procura, que você almeja que ele dê como saída, perfeito? Há 2 maneiras de realizar o ajuste fino de um modelo. O ajuste fino de instruções, e aí, só um minutinho. O ajuste fino de instruções, que vai usar exemplos de como o modelo deve responder a uma instrução específica. O ajuste de prompt, por exemplo, é um tipo de ajuste de instruções, é um ajuste fino de instruções. E tem o aprendizado por reforço com base no feedback humano. Já viu quando você está ali usando o ChatGPT e ele te pede um feedback? Ele pede para você avaliar se essa resposta é relevante ou não. Ele usa o aprendizado por reforço com base no feedback humano, tá? Fornece dados de feedback humano, resultando em um modelo mais alinhado às preferências humanas. Perfeito? Considere esse caso de uso para ajuste fino. Vamos lá. Se você estiver trabalhando em uma tarefa que exige conhecimento do setor, poderá usar um modelo pré-treinado e realizar um ajuste fino dele usando dados do setor. Se a tarefa envolver pesquisa médica, por exemplo, o ajuste fino do modelo pré-treinado poderá ser feito com artigos de periódicos médicos específicos daquela área para obter resultados mais contextualizados. Perfeito? Vamos falar sobre geração aumentada de recuperação, que é a RAG. A RAG é uma técnica de otimização que fornece dados relevantes ao domínio como contexto para produzir respostas com base nesses dados. Perfeito? Essa técnica é semelhante ao ajuste fino, tá? Ela é semelhante. Só que, em vez de ter que realizar o ajuste fino de um modelo de base, com um pequeno conjunto de exemplos rotulados, a RAG recupera
um pequeno conjunto de documentos relevantes que foram usados lá no pré-treinamento e os usa para fornecer contexto e responder ao prompt do usuário, tá? Por isso que chama geração aumentada de recuperação, tá? Então, repetindo, RAG é uma técnica que fornece dados relevantes ao domínio como contexto para produzir respostas com base nesses dados que ele recuperou. Perfeito? O ajuste é semelhante a um ajuste fino, mas ele vai fazer isso. Em vez de realizar o ajuste fino com um novo documento mais específico, com um novo... Porque o que ele falou lá, vou recuperar aqui, tá? Ele falou sobre o ajuste fino de instruções. É um processo de aprendizado supervisionado que envolve usar um modelo pré-treinado e adicionar conjuntos de dados menores e específicos, tá? Então, ele usa ali dados menores, rotulados. Então, você está dando para ele a saída esperada, tá? O jeito que você quer que ele responda. Ou te dá um documento para aumentar o peso naqueles dados ali, que ele vai modificar os pesos dos dados para melhorar o alinhamento da tarefa. Só que no RAG, ele não vai fazer isso. Ele não vai usar um aprendizado supervisionado e ele não vai demandar um novo conjunto de dados, mesmo que menor. O que ele vai fazer? Ele vai recuperar um conjunto de documentos relevantes, tá? E vai usar isso para fornecer o contexto e responder ao prompt do usuário. A RAG não altera os pesos dos dados do modelo de base, tá? Mas o ajuste fino, sim. Então, se na nossa certificação, meu Deus, perguntar qual é a otimização que modifica os pesos dos dados, é o ajuste fino. A RAG não altera. Por quê? Porque ele não pega novos conjuntos de dados para serem aplicados na otimização. Ele vai recuperar dados que foram usados, relevantes no treinamento, para fornecer uma resposta responder ao prompt do usuário. Perfeito? Então, vamos iniciar o nosso teste de conhecimento. Bora lá. Passando aqui para nossa tela. 5 questõezinhas aí, só para a gente alinhar, tá bom? Vou marcar aqui o que eu achar que fez mais sentido no momento. Se acertar, ela vai dar o ok. Se a gente errar, ela vai explicar, né? O bom, assim, também de errar é que ela dá uma explicação mais aprofundada. Então, às vezes, eu até... Tem formulário, tem simulado aqui, que eu erro até de propósito, porque quando eu acerto e não estou muito segura da resposta, e aí eu acerto, ela não me dá uma explicação. Ela fala, ok, muito bem, e não me dá uma explicação. Aí, quando eu erro, ela ensina tudo certinho. Então, é até bom a gente errar para a gente errar rápido, logo, e a gente conseguir acertar aonde realmente importa, que é na nossa certificação. Perfeito? Primeira pergunta, vão ser 5 perguntas, tá? Uma empresa quer desenvolver um sistema que possa reconhecer e classificar com precisão os algarismos manuscritos em imagens. Então, é aquele nosso OCR, tá? Lá da visão computacional, perfeito? E se é visão computacional, ela está no campo da aprendizagem profunda, tá? No aprendizado profundo, perfeito? Qual que é a tarefa? Reconhecer e classificar com precisão os algoritmos manuscritos em imagem. Imagem são dados não rotulados, e se é dados não rotulados, vai para aprendizado profundo, perfeito?
Qual das opções a seguir descreve melhor o uso de redes neurais para essa tarefa? Primeira opção: as redes neurais são um tipo de algoritmo de árvore de decisão que pode ser treinado em dados de imagens para criar um conjunto de regras para classificar algoritmos manuscritos. Segunda opção: as redes neurais são uma forma de regressão linear. Aqui já ficou estranho, né, pessoal? Porque regressão linear é usada com dados numéricos contínuos em aprendizado supervisionado, tá? Então, redes neurais aqui, ó, você pode já descartar essa, porque não é uma forma de regressão linear. A gente viu que rede neural vem uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. Não tem nada de regressão linear, né? Regressão linear é quando você quer prever um número contínuo numérico. Os rótulos e as características ou recursos dos seus dados são conhecidos, tá? Então tem que ser dados rotulados, que podem ser usados para mapear valores de pixels de imagem. Não, imagens são dados não rotulados, tá? São dados não estruturados também, né? Melhor dizendo, tá? As imagens podem ser rotuladas sim, certo? Vou me fazer entender melhor. Mas são dados não estruturados, perfeito? São as redes neurais que podem receber dados não rotulados, tá? As redes neurais são um tipo de modelo de aprendizado profundo inspirado na estrutura e função do cérebro humano. Até aqui tudo bem. Elas consistem em nós interconectados. Lembra lá que no vocabulário aqui da rede neural não se fala em neurônios e sim em nós, tá? Então, os nós interconectados que podem aprender a reconhecer padrões nos dados como imagens de algoritmos manuscritos. Pode, tá? Árvore de decisão aqui, redes neurais como um tipo de algoritmo de árvore de decisão. Não. As redes neurais são um tipo de sistema de banco de dados que pode armazenar e recuperar imagens. Tem nada a ver com o sistema de banco de dados. Rede neural é um modelo, né? Então, eu vou marcar essa daqui. Vou marcar essa daqui, a terceira. Vamos ver no que dá. Olha lá, correto. As redes neurais são uma técnica poderosa de aprendizado profundo que é particularmente adequada para tarefas que envolvem reconhecimento e classificação de padrões, como reconhecer e classificar algarismos manuscritos em imagens. Elas são inspiradas nas redes neurais biológicas do cérebro humano. Perfeito? Segunda pergunta. Uma empresa está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para controlar um carro autônomo. O sistema aprende por meio de interações de tentativa e erro com o ambiente da condução, recebendo recompensas por ações seguras e eficientes. Qual abordagem de machine learning está sendo usada nesse cenário? Bom, a gente aprendeu que receber recompensa por ações é na aprendizado por reforço. Tem aqui, aprendizado supervisionado não recebe recompensa, porque ele tem lá o rótulo conhecido e ele precisa prever novas saídas, baseando-se no que ele viu, na associação, no relacionamento entre recursos e rótulo. Aprendizado não supervisionado, você só sabe que tem os recursos, mas não sabe o rótulo, e ele também não faz essa recompensa,
tá? Por ações. E o autossupervisionado a gente viu que é só no modelo de base, né? Então, eu vou marcar essa daqui. Aprendizado por reforço. Vamos ver no que dá. Correto. Nesse cenário, o sistema de IA interage com um ambiente dinâmico e deve aprender as ações ideais a serem tomadas com base no aprendizado por reforço. Por exemplo, o sistema pode receber recompensas positivas, que é uma pontuação, tá, pessoal? Por uma condução segura e eficiente, e penalidades negativas por colisões ou infrações de trânsito. Lembrando que, por exemplo, o carro autônomo faz esse tipo de inferência em tempo real, tá? Não é a inferência em lote. Só para a gente relembrar, né? Conectar as ideias. Uma empresa, pergunta 3. Uma empresa está desenvolvendo um grande modelo de linguagem para tarefas de processamento de linguagem natural, como geração de texto, resumo e respostas a perguntas. Perfeito? Qual das opções a seguir descreve melhor o papel das incorporações ou embeddings no contexto das LLMs? Bom, primeira opção. As incorporações são representações numéricas de palavras ou símbolos, como um ponto final, por exemplo, né? É um símbolo, em que palavras semanticamente semelhantes têm representações vetoriais semelhantes. Segunda, as incorporações são as técnicas de pré-processamento usadas para limpar e tokenizar os dados de texto antes de inseri-los no LLM para treinamento ou inferência. Ficou meio dúbio aqui esse trecho aqui, ó, limpar e tokenizar. Eu acho que primeiro você precisa tokenizar e depois ele pega o token e faz a representação numérica do token. Isso é o embedding, tá? E aí essa representação numérica do token é um vetor, que é uma lista de números. Terceira, as incorporações são os métodos de conjuntos usados para combinar vários LLMs para melhorar o desempenho geral e a robustez do sistema. Não, né? Não faz isso. As incorporações são as regras linguísticas e os padrões gramaticais extraídos dos dados de texto para ajudar o LLM a entender e gerar a linguagem. A gente aprendeu que o algoritmo, o modelo de base, não manipula palavras, ele só manipula números. Então, a melhor que responde aqui, que está alinhada, é essa das representações numéricas de palavras ou símbolos, em que palavras semanticamente semelhantes têm representações vetoriais semelhantes. Vamos ver no que dá? As incorporações desempenham um papel crucial na representação e compreensão do significado das palavras e da linguagem. Os LLMs geralmente são treinados em grandes quantidades de texto, de dados de textos, e a incorporação ou os embeddings são usados, ou as incorporações são usadas para representar as palavras ou símbolos nesses dados como vetores numéricos. Perfeito? Pergunta 4. Uma empresa pré-treinou um grande modelo de linguagem em um vasto corpus, e aqui entende-se corpus como conjunto mesmo, tá? De dados de texto. Eles querem adaptar esse modelo pré-treinado para realizar tarefas específicas, como análise de sentimentos e resumo de documentos. Qual das opções a seguir descreve melhor o processo de ajuste fino? Perfeito? Bom, primeira opção, o ajuste fino envolve o treinamento do modelo de linguagem pré-treinado do zero. Não, a gente sabe que ajuste fino a gente tem ali que fazer logo após você usar o modelo.
e aí vê que ele merece um ajuste fino, tá? Para melhorar e melhor alinhar com a tarefa pretendida. O ajuste fino, segunda opção. O ajuste fino se refere ao processo de treinamento adicional do modelo de linguagem pré-treinado em dados rotulados para as tarefas específicas. Terceira opção. O ajuste fino é uma técnica usada para pré-processar e limpar os dados específicos da tarefa antes de inseri-los no modelo de linguagem pré-treinado. Essa aqui eu achei que está muito longe, tá? E aí a gente já pode até eliminar ela. O ajuste fino, a última opção. O ajuste fino é um método de conjunto que combina o modelo de linguagem pré-treinado com modelos específicos de tarefas para melhorar o desempenho geral. Essas duas aqui estão longe do que a gente aprendeu. E essa daqui não tá fora, porque você não vai treinar ela do zero. Ajuste fino é ajuste. É só um ajuste, tá? É um apertinho ali, é um melhoramento aqui. É só para ajustar, para melhorar, tá? Então, se refere ao processo de treinamento adicional do modelo de linguagem pré-treinado em dados rotulados para as tarefas específicas. O ajuste fino é o processo de adaptação de um modelo de linguagem pré-treinado para realizar tarefas específicas, treinando-a ainda mais em dados rotulados para essas tarefas. Lembrando que o ajuste fino muda o peso dos dados, perfeito? O ajuste fino modifica o peso dos dados, dado que ele acrescentou novos dados rotulados ali para a mesma tarefa, perfeito? Qual que não vai alterar os pesos dos dados lá do modelo pré-treinado? A RAG, porque a RAG ela vai recuperar um documento relevante usado no pré-treinamento e vai usar ele para responder o prompt do usuário. Última questão. Uma equipe tem a tarefa de escolher um modelo de inteligência artificial generativa que possa reconhecer e interpretar diferentes formas de dados de entrada, como textos, imagens e áudio. Qual das arquiteturas de modelo a seguir é mais adequada para essa tarefa? Grande modelo de linguagem? Modelo de difusão, modelo multimodal, modelos de base. Como ele falou aqui, que é diferentes formas de dados de entrada, como texto, imagem e áudio, eu vou colocar aqui a multimodal. Perfeito? Vamos ver no que dá. Olha lá, correto. Opa! Os modelos multimodais são projetados especificamente para lidar com entradas de várias modalidades, como textos, imagens, vídeos e áudio. Perfeito? Esses modelos podem fundir-se e processar informações de diferentes fontes de entrada. Então, no próximo vídeo aí, a gente já vai começar a falar sobre serviços da AWS, tá? Falando sobre infraestrutura e tecnologias da AWS, para tudo isso que a gente conversou hoje, fazer mais teste e simulado. Vamos falar sobre recursos e aí a gente segue viagem para na nossa trilha de conhecimento para o certificado AI Practitioner da AWS. Se você gosta desse universo de inteligência artificial, você não pode perder o nosso próximo episódio. Já temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo. Até lá!